quem nos ajuda com o entendimento desse caos normativo, porque é assim que ele mesmo já definiu esse momento, é o Dr. Francisco Torma, advogado especialista em agronegócio e também um dos consultores ali do movimento SOS Agro Rio Grande do Sul. Dr. Torma, bom dia, seja bem-vindo. É sempre um prazer recebê-lo aqui no Bom Dia Agronegócio. Opa, eu estava com o microfone fechado. Agora tá aberto, mensagens, Agora está aberto. comunicação chegando. Exatamente. Bom dia, Carla. Bom dia, amigos do Notícias Agrícolas. Sempre muito bom estar aqui. Não tem como começar uma sexta-feira melhor do que estar com você aqui conversando sobre agronegócio. Que coisa boa, muito obrigada. Para nós é um prazer recebê-lo, principalmente nesse momento onde o produtor gaúcho precisa tanto de orientações e o próprio movimento SOS Agro Rio Grande do Sul ontem trouxe, né, essa sinalização ao produtor, Dr. Torma, que ele não faça, né, essa adesão às prorrogações até que esta nova resolução do Conselho Monetário Nacional seja reportada. Como é que o senhor entende esse alerta do movimento e o que isso significa? Porque o senhor me falou da última vez, estamos vivendo este caos normativo. O que era complicado fica mais complicado, as regras mudam, há inúmeros decretos e medidas provisórias. Que momento é esse que nós estamos vivendo? Exatamente. Acho que a melhor definição é essa. É um caos normativo, uma Babilônia normativa, porque cada dia é um novo dia com uma nova situação, algo que nós temos que entender, que nós temos que buscar como é que melhor aplicamos isso. E nesse sentido, a coordenação do movimento SS Agro vem justificando e publicando aí nas suas redes que não é o momento ideal para se fazer adesão a qualquer normativa, a qualquer prorrogação que lhe seja oferecido. E isso é muito fundamentado, essa informação que o movimento passa, é fundamentado justamente nesta promessa de que tínhamos que esta semana viria uma nova medida que talvez seria a melhor das medidas, a melhor das ferramentas até então. Ela foi anunciada na Expo Inter ainda na semana passada pelos ministros, lá pelo ministro Carlos Fávaro, que esteve na Expo Inter, e ele entendeu, então ele afirmou que nesta semana, e uma primeira informação que nós tínhamos era que viria na segunda-feira, né, uma nova normativa de refinanciamento. Estamos na sexta-feira, essa nova normativa ainda não apareceu, mas nós estamos no aguardo para saber, afinal de contas, o que vem, o que virá nessa nova ferramenta. Por enquanto, nós temos poucas informações sobre como é que ela será, mas o que nós podemos afirmar a princípio é que não é uma medida de prorrogação, é uma medida de refinanciamento, ou seja, vai vir uma ferramenta onde o produtor substitui a dívida. Eu acho que é importante, até para nós começarmos a destrinchar um pouquinho esse caos normativo, Carla, existem medidas de prorrogação, ou seja, eu tenho a minha dívida de crédito rural e eu consigo, através de uma normativa, de uma resolução do Conselho Monetário Nacional, de uma medida provisória, eu consigo alongar o vencimento dessa operação e eu tenho novas ferramentas, como essa que se desenha, que vai chegar agora, que é uma ferramenta de refinanciamento, que eu quito a minha dívida antiga e crio uma nova dívida. São universos que têm singularidades muito específicas, aí são bem diferentes para o produtor rural, embora às vezes pareça que é tudo a mesma solução do problema. Agora, doutor Torma, isso pode. Essa resolução que deve chegar aí nos próximos dias, o setor continua aguardando, ela pode mudar. A gente está falando então dessa condição do financiamento. A gente pode ver isso ainda trazer alguma mudança para as medidas de prorrogação que já foram anunciadas? Olha, esse é um cenário que nós precisamos aguardar essa ferramenta para ver se ela vai competir com as ferramentas de Hum. prorrogação ou não. Porque nós temos as ferramentas de prorrogação. Até para que quem está nos acompanhando aqui possa entender, nós temos hoje três ferramentas de prorrogação para o crédito rural. Estou falando de crédito rural, aquelas dívidas que o produtor tem com o sistema financeiro que vem lá do Plano Safra. Então, eu tenho aquela primeira medida, que é a medida provisória 1247, que depois foi regulamentada ali pelo decreto 12.138, que é aquela que dá 4 anos para pagamento, que ela dá desconto para algumas operações, desde que o produtor faça a prova e passe e faça a prova da perda acima de 30%, e que essa prova passe por aqueles comitês que nós comentamos numa oportunidade passada, tanto o Comitê Estadual
como o Comitê Municipal, Sim. mas que não resolve o problema do pessoal que tem Proagro e Seguro. Então, essa é uma ferramenta. Depois dessa ferramenta, veio uma outra possibilidade de prorrogação, que é lá da Resolução 5.164, que ela não dá desconto, mas ela dá os mesmos 4 anos, mas atende produtores que tinham seguro contratado, que tinham Proagro contratado. Então, inclusive, se ele recebeu uma indenização parcial, ele pode prorrogar o saldo. Então, esta é uma outra ferramenta, que ambas precisam ser acionadas até a semana que vem. E aí nós temos a terceira ferramenta que não é específica para essa situação do Rio Grande do Sul, que é o próprio Manual do Crédito Rural, que garante ao produtor a possibilidade de prorrogar suas operações de crédito rural, demonstrando que houve uma frustração de safra ou alguma situação de revés financeiro. E aí, qual é o prazo dessa ferramenta? Não tem prazo. Aí é de acordo com os laudos agronômicos que o produtor vai apresentar. Essa também não tem desconto, mas ela consegue aí quantos anos forem necessários para o produtor se reerguer e se manter na atividade. Então, são 3 ferramentas de prorrogação específicas para crédito rural. E agora nós estamos aguardando esta linha, que disse que é uma nova linha, que vai ser de refinanciamento e, portanto, não vai funcionar tão somente para operações de crédito rural, vai, ao que tudo indica, funcionar para operações que o produtor tenha com particulares, com cooperativas, de CPR também, que é uma angústia do produtor, porque CPR não é crédito rural, embora se pareça com crédito rural, tenha natureza rural, seja feita também com instituições financeiras, CPR não é crédito rural. Então também demanda uma outra ferramenta. Então, mais ou menos para entender esse caos normativo, porque eu estou fazendo uma simplificação extrema aqui, porque nesse meio tempo tem várias outras resoluções e outras ferramentas acontecendo. Teve a prorrogação do vencimento das operações, primeiro para 15 de agosto, agora para 16 de setembro, quiçá para outubro também, para quem se adequa lá no decreto. Nós tivemos a desnegativação, que também não é bem uma desnegativação, é só uma autorização para que os bancos não considerem a negativação dos produtores, os bancos oficiais de fomento não considerem a negativação dos produtores. Então, nesse meio tempo, tem várias situações. Inclusive, Carla, eu vou me comprometer contigo numa situação aqui, ó. Eu montei uma tabela para explicar quais são essas 3 ferramentas de prorrogação que nós temos ativas, tá? Que é a do decreto 13.138, a da resolução 5.164 e a do Manual do Crédito Rural, para que as pessoas entendam as diferenças e onde eu aplico e onde eu não aplico cada uma delas. Eu vou te mandar, e quando você fizer o recorte dessa entrevista, você coloca aqui no Notícias Agrícolas para que o pessoal possa acessar e entender para que cada uma serve, o que cada uma funciona e o que cada uma não funciona. Maravilha, vamos sim divulgar isso, porque, doutor Torma, por que é tão arriscado para o produtor aderir a qualquer situação que ele já pareça conhecer nesse momento, diante do que pode ainda ser divulgado pelo governo federal? Para que fique claro para esses produtores, porque eu falei mais cedo ali no começo do Bom Dia Agronegócio que o diabo mora nos detalhes. E como o senhor falou, vivemos essa Babilônia normativa e por isso ele pode aderir a uma situação agora e ter uma condição melhor adiante, ou ele pode ter um comprometimento ainda maior das suas dívidas. Qual o temor agora, né, dos advogados, dos líderes do movimento, de quem está tentando ali promover essa reconstrução do Rio Grande do Sul de forma sustentável? Porque também levar o produtor para um outro caos não dá, né, doutor Torma? Tá, então vamos lá, vamos pensar em estratégia, tá? Nós temos essas ferramentas que eu mencionei e temos uma que está por vir. Essa que está por vir, nós não temos certeza como é que ela vai funcionar, se ela vai resolver as questões de crédito rural, se ela vai ser mais focada nas questões privadas. O que nós sabemos? Que ela vai ter um prazo mais alongado, fala-se em 8 anos, que vai ter uma carência e vai ter um juro limitado até 10%, que particularmente eu acho, se ficar na casa dos 10%, eu acho um juro muito caro para essa situação que nós estamos vivenciando. Mas vamos lá, para entender, para que o produtor que esteja nos acompanhando aqui entenda o que eu faço no meio desse caos normativo. Bom, nós ainda temos um prazinho para adesão tanto na prorrogação lá da medida provisória do decreto, como na prorrogação da resolução. O que pode acontecer? Pode ser que essa ferramenta que venha, que pode ser anunciada hoje, sexta-feira, pode ser anunciada na segunda-feira, pode ser que ela seja melhor do que essas ferramentas. Não para todos, mas pode ser que para algum produtor ele diga, olha, para mim ela faz mais sentido porque eu tenho mais prazo, por mais que o juro seja mais caro, eu tenho um prazo maior. E o que acontece normalmente nas ferramentas? Elas são muito
elas trazem muitas limitações. E uma dessas limitações que nós vimos lá, por exemplo, lá quando saiu a medida provisória, é o seguinte: olha, quem já renegociou não acessa. Quem pagou parcialmente não acessa. Então, pode ser, o que pode acontecer? Essa ferramenta pode vir e pode ser interessante para alguns produtores, e ela pode dizer: olha, quem já aderiu a outras ferramentas, esquece essa, não acessa essa, porque já aderiu às outras. Então, quando se diz que o momento é de cautela, é nesse sentido, porque daqui a pouco aquela ferramenta pode ser interessante para mim, e eu aderir a outra ferramenta, e aí eu vou perder a possibilidade desse acesso. Então, para o produtor que está nos acompanhando, o que eu faço agora? Veja, a resolução, ou melhor, aquela medida de prorrogação da medida provisória acumulada com o decreto, eu preciso manifestar interesse em adesão até dia 10 de setembro. Aquela resolução, aquela prorrogação da resolução lá do Bacen, do Conselho Monetário Nacional, que não dá desconto, mas que abrange o pessoal que tem seguro, eu preciso solicitar até 13 de setembro, formalizar até 13 de setembro. Então, o que o momento é agora? De ter em mãos o laudo de perdas para provar, olha, eu tive perdas superiores a 30% em tal percentual. Segurar esse laudo, porque na semana que vem nós precisamos decidir para qual lado nós vamos correr. Se nós vamos pedir adesão naquela ferramenta da medida provisória, se nós vamos pedir adesão na ferramenta da resolução, ou se nós vamos entrar nesta nova medida provisória, nessa nova ferramenta que eu não sei se vai vir por medida provisória, se vai vir por resolução do Conselho Monetário Nacional, mas que vai vir entre hoje e segunda-feira, ao que tudo indica. Então, provavelmente ela também vai exigir uma comprovação de perdas, então o momento agora é de ter a prova da perda em mãos, para que na semana que vem a gente possa decidir. Mas é muito importante entender esses prazos, e isso vai estar na tabela que nós vamos disponibilizar aqui no Notícias Agrícolas. Precisamos saber se nós vamos aderir a uma ou outra até 10 de setembro em uma, 13 de setembro na outra, e não sei qual é o prazo de adesão nessa nova ferramenta. E também, o que nós precisamos ter em mãos é que, dentre tantas ferramentas que nós temos, é inadmissível que o produtor vá no banco e saia de lá com uma renegociação que não é nenhuma dessas medidas, que saia lá com uma nova cédula de crédito bancário, que tira do universo rural, que tira a natureza de crédito rural dessa operação, e quando vê, ele está trocando aí juros controlados do crédito rural de 8%, 7%, para lá operações de 20%, 30%, 40%, como nós vemos isso acontecer com muita frequência. Então, precisamos entender que, se é para resolver o problema, é através de uma dessas ferramentas. Não podemos admitir que o produtor saia da instituição financeira com um outro crédito, saindo da natureza rural, que vai trazer um prejuízo muito maior para ele já no próximo ano. Essa orientação é preciosa. Infelizmente, o nosso tempo hoje é um pouquinho mais ajustado, doutor Torme. Eu já vou trazer uma pergunta técnica aqui do seu colega, Albenir Cherubini. Aliás, se reuniram aqui advogados agraristas para te acompanhar. Doutor Valente Celistre, doutor Danilo Padovani, doutor Albenir Cherubini, estão todos aqui acompanhando as suas explicações. O doutor Albenir diz assim, uma audiência seleta. Ele diz assim, o certo não seria as disposições mais favoráveis retroagirem em favor do produtor rural, doutor Albenir Cherubini. Maravilhosa manifestação do Albenir. Esse é o cara que entende de política agrícola. Eu verdade. concordo plenamente. O certo seria isso, não tenho dúvida nenhuma. Óbvio que se nós vamos criar ferramentas que vão resolver problemas que estão aí criados, institucionalizados, às margens de uma nova safra, nós precisamos resolver isso o mais breve possível por conta dessa nova safra, essas medidas precisam ser benéficas e precisam atender a todos. Sempre entendo e sempre justifico da mesma forma que o Albenir está raciocinando. Se eu aderir a uma ferramenta e uma outra possibilidade futura seja mais benéfica, é óbvio que isso devia estar também atualizado para mim. O problema é que existe o mundo ideal e existe o mundo dos fatos concretos, das medidas que vem vindo. E o que nós estamos acompanhando é isso. Por exemplo, um dos problemas que os produtores pensaram lá quando é que veio a medida provisória. Olha, a medida provisória diz que qualquer pagamento anterior já excluía o produtor dessa situação. Vamos lá, o produtor não paga a sua operação de crédito rural, ele mantém dinheiro em conta e essa operação é debitada. E aí, se o banco, numa operação lá de 1 milhão, debitou R$ 1.000, porque achou R$ 1.000 na conta do produtor, nós já tivemos um pagamento parcial. E aí, ele estaria afastado das medidas? Na letra fria da normativa, sim. Então, são questões que nós precisamos resolver da melhor forma possível, sempre pensando lá, como diz o Albenir Cherubini, pensando sobre ótica de política agrícola, porque crédito rural é política agrícola
Sem institucionalizada dúvida. pela Constituição Federal. É isso que nós precisamos entender. Isso é verdade. Isso também é uma orientação muito preciosa. Doutor Torma, eu quero muito lhe agradecer pela companhia e por, né, trazer de forma tão sucinta, sintetizada, informações tão ainda confusas. Então nós vamos aguardar, entre segunda e terça-feira, vejamos o que sai, e aí o senhor certamente estará conosco e a gente vai continuando a orientar o produtor. Muito obrigada mais uma vez, é sempre ótimo estar na sua companhia. O senhor sabe, portas abertas aqui no Bom Dia Agronegócio. Obrigado, Carla. Sabe que a nossa função aqui é descosturar esse emaranhado Sim. desse caos normativo e de trazer a informação da forma mais clara e precisa para o produtor. Portanto, te agradeço muito a oportunidade de poder estar fazendo isso. Nós é que agradecemos, para nós isso é ouro, doutor Torma. Obrigada, bom trabalho para o senhor.